A primeira pedra do Convento do Carmo, em Lisboa, foi lançada em julho de 1389 por ordem do condestável Dom Nuno Álvares Pereira, que ali viveu como frade durante os últimos 8 anos da sua vida. Na Lisboa dessa época, apenas 2 monumentos possuíam uma dimensão comparável à desta obra, a Sé de Lisboa e o Convento de São Francisco, hoje desaparecido. A sua localização no topo da Colina das Chagas dava-lhe uma preponderância na paisagem da cidade que apenas seria superada pela do Castelo de São Jorge. A igreja foi construída segundo os padrões do estilo gótico, apresentando um portal principal em arco quebrado com 6 arquivoltas e colunas com capitéis vegetalistas. No fundo e no topo dos espaços biselados entre as colunas, assim como nos capitéis, enquadram-se pequenas cabeças de figuras humanas. Era diretamente acima deste portal que se encontrava a janela circular ou rosácea que iluminava a zona do coro alto da igreja, hoje destruída. O local escolhido para esta construção situava-se num declive acentuado, com um solo arenoso e instável, pouco propício para um projeto desta dimensão. Após 2 tentativas infrutíferas de construção dos alicerces, terão sido contratados 3 mestres de nome Afonso Anos, Gonçalo Anos e Rodrigues Anos. Com a participação de vários pedreiros e amassadores de cal, foi possível estabilizar as fundações da igreja e avançar com a construção da capela-mor e das paredes. A instabilidade do terreno provocou depois uma fenda no portal principal e na lateral do edifício, levando à construção de 5 arcobotantes de reforço no lado sul. Ainda subsiste um desses arcobotantes que pode ser visto do lado sul da igreja, junto ao portal lateral do edifício, aqui visível nas imagens. O portal lateral possui 4 arquivoltas apontadas, com capitéis em colchete e com os espaços entre as colunas decorados com flores de lis. Com o terremoto de 1755, roeu grande parte da igreja e a área conventual ficou gravemente danificada. Com o incêndio subsequente, ardeu a maior parte do seu valioso recheio. A reconstrução iniciada ainda no século XVIII corresponde a uma tentativa de recriação do estilo gótico original, travada em 1834 pela extinção das ordens religiosas. O interior da Igreja do Carmo estava dividido em 3 naves com 4 tramos. A cabeceira possuía uma capela-mor e 4 absidíolos. O espaço que hoje resta, em que apenas as colunas, parte das paredes e alguns arcos restaurados subsistem, constitui uma das mais impactantes lembranças dos efeitos do terremoto. Em 1864, as ruínas da igreja foram cedidas à Real Associação dos Arquitetos e Arqueólogos Portugueses, instituição que tinha sido fundada no ano anterior. Joaquim Posidónio Narciso da Silva, presidente e principal mentor da associação, projetou a criação de um espaço museológico no interior das ruínas. Assim, várias peças ficaram expostas na área descoberta que corresponde à antiga nave da igreja, ficando as mais pequenas, raras ou frágeis na zona coberta, correspondente à capela-mor e absidíolos.
Na área exterior pode-se observar o túmulo manuelino do cavaleiro Mãe Cerveira, século XVI, proveniente da capela de São Bartolomeu do antigo convento de São Domingos, em Santarém. Na zona do transepto da igreja estão expostas diversas peças de escultura provenientes de vários edifícios civis e religiosos. Muitas das peças que compõem as coleções deste museu foram resgatadas na sequência do abandono ou destruição de edifícios em vários pontos do país. Podem assim ver-se portais, partes de altares, chafarizes, colunas, pedras tumulares e outros elementos decorativos e arquitetónicos de diferentes épocas. Na antiga nave norte da igreja estão expostos vários objetos em pedra, incluindo partes de colunas, pias batismais e escultura heráldica. Destaca-se esta pia batismal do século XVI, proveniente de Azamor, em Marrocos, decorada no exterior com motivos florais e contendo uma inscrição epigráfica no interior. Sobre a porta de entrada para a zona coberta do museu existe uma bela janela manuelina da primeira metade do século XVI, em calcário, proveniente do Mosteiro dos Jerónimos. Na parte coberta do museu, correspondente à antiga Capela Mor e às 4 capelas anexas, existem objetos que vão desde o Paleolítico até à Idade Moderna. Na Sala 1 estão expostas peças recolhidas em escavações arqueológicas, com particular destaque para o núcleo proveniente do povoado fortificado calcolítico de Vila Nova de São Pedro, na Zambuja. A Sala 2 contém itens como esta placa ornamental islâmica, séculos X ou XI, ou este friso moçárabe, séculos IX ou X, este último proveniente do antigo convento de São Félix de Chelas. Outro dos destaques nesta sala é o sarcófago das Musas, peça da época romana, séculos III a IV d.C., que foi encontrado em Valado dos Frades, no concelho de Nazaré. Estes dois fragmentos de pilares moçárabes, dos séculos IX ou X, provêm do antigo convento de São Félix de Chelas, o da esquerda, e da Casa dos Bicos, o da direita. Na Sala 3 está exposta uma escultura medieval, séculos XIII, XIV, em mármore, proveniente da Porta de Alcáçova, em Santarém, representando um rei que tem sido identificado como sendo Dom Afonso Henriques. Na mesma sala estão expostos o túmulo da Rainha Dona Constança Manuel, do século XIV, proveniente de Santarém, e o túmulo de Frei Gonçalo de Sousa, do século XV, proveniente do Convento de Cristo, em Tomar. Uma das peças mais notáveis entre a coleção do Museu do Carmo é a arca tumular do rei Dom Fernando I,
esculpida em pedra calcária no período entre 1380 e 1382. Este sarcófago estava originalmente colocado no coro alto do convento de São Francisco, em Santarém, tendo sido trazido para este museu em 1875. A peça apresenta diversas mutilações que foram fruto de atos de vandalismo perpetrados durante as invasões francesas e após a extinção das ordens religiosas em 1834. A tampa da arca é preenchida por escudos de Portugal, tendo nas laterais uma figura de Cristo com os apóstolos São Pedro e São Paulo, e na outra face a figura do rei acompanhado por um jovem cristão e outro muçulmano. Ainda na sala 3 pode-se observar o túmulo de Dom Fernão Sanches, feito na primeira metade do século XIV e proveniente do antigo convento de São Domingos de Santarém. Já na sala 4 estão expostas peças originárias do estrangeiro, como este sarcófago e múmia egípcia dos séculos VI a II a.C. Na mesma sala podem também ver-se duas múmias pré-colombianas do século XVI, pertencentes à cultura Chancay, que se desenvolveu na zona costeira central do atual Peru. Na sala 5 destacam-se estas 4 placas de alabastro esculpidas em baixo relevo nas oficinas de Nottingham, Inglaterra, no século XV. Na mesma sala está exposta uma maquete que representa a Igreja do Carmo conforme esta seria antes do terremoto de 1755. Tanto pela beleza da ruína como pela excepcional coleção que contém, a Igreja Museu do Carmo merece uma visita demorada. Muito obrigado por ter vindo conosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.